Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui pela Rádio A Hora 102.9, também ao vivo em imagens no A Hora TV pelo YouTube e no nosso canal do Grupo A Hora pelo Facebook. Um abraço muito especial também a todos que nos acompanham pelo nosso portal grupoahora.net.br, porque neste momento, agora exatamente 19 horas 3 minutos deste dia 3 de janeiro de 2023, o primeiro Pense do ano, o programa do ensino e da educação, num oferecimento do CRON, o Centro de Oncologia Viva Plenamente, também do Instituto Dale Carnegie, o apoio da Univates, a Universidade do Vale do Taquari, e da Secretaria Estadual de Educação do Governo do Estado. Estamos começando a nossa temporada do Pense neste ano de 2023 e com uma pauta muito especial, uma pauta que nós temos que falar, que é muito importante. Por muitas vezes comentamos sobre a qualidade da educação pública, né, dos problemas que nós temos em termos de interpretação de texto, em termos de leitura, em termos principalmente das exatas, da matemática, mas agora não é uma pauta positiva, é uma pauta que trata justamente de como nós podemos incentivar os jovens e fazer com que a gente deixe para trás esses paradigmas que se criam sobre a educação e possamos ver atitudes e ações entre poder público, escola e família e que trazem resultados. Eu estou falando a respeito do desempenho de Teotônia na Olimpíada Brasileira de Matemática. É o programa de iniciação científica da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, porque Teotônia teve pela primeira vez diversos alunos com menção honrosa e um deles com medalha de ouro, que é o Guilherme Stertz. Tudo bom, Guilherme? Muito obrigado pela tua presença. Tudo bem? Tudo. Eu que agradeço também pela oportunidade de estar aqui. O Guilherme, que está com 12 anos, está no 6º ano, Guilherme? Sim, 6º ano. 6º ano, medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Teotônia. Muito Sim. Bacana. Também está aqui o diretor da escola do Guilherme, a escola Teobaldo Clos, Arnildo Grutzmann. Tudo bom, professor? Muito obrigado pela tua presença. Tudo bom, é um prazer estar aqui. Eu acho importante a gente debater ideias sobre a educação, né? E a gente agradece essa oportunidade de poder debater esse assunto tão importante que é a educação. Ainda mais a gente agora começando novos governos, né? E a gente tanto fala a importância da educação, né? E que ela realmente seja uma pauta que entre de fato nos prioridade planos, além do discurso, né? Exatamente, que não deixe de ser discurso, mas que realmente seja com ações concretas para valorizar a nossa educação. Sem dúvida, é fundamental. Também temos aqui satisfação de receber no estúdio pela primeira vez a secretária de Educação de Teotônia. Conversamos diversas vezes por telefone e conseguimos agendar essa participação. A Fabiana Lampert, professora também? Professora de anos iniciais, concursada, quase se aposentando, né? E muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui junto com o Guilherme, nosso aluno da rede municipal, com o professor Arnildo, que é o diretor da Escola Municipal Teobaldo Clos, e o quanto é importante, quero parabenizar vocês do A Hora, justamente por dar este valor para a educação, né? Que bom seria se mais rádios fizessem isso, né? Parabéns. Muito obrigado. E é uma satisfação muito grande também nós recebermos vocês aqui e conseguirmos espraiar o Pense, né? Trazer mais municípios aqui da nossa região para que também participem, para que também possam falar das suas experiências, falar das suas iniciativas, tendo em vista a importância da temática educação, como o professor Arnildo estava falando há pouco. A gente ouve muitas vezes no discurso que a educação é uma prioridade, mas a gente precisa de, na prática, realmente como fazer ela ser uma prioridade. Também quero fazer menção aqui, porque os pais do Guilherme, o Elton e a Lígia Stertz, estão aqui presentes também, nos acompanhando aqui no salão ao lado. Muito obrigado pela presença, parabéns, eu vi muito orgulho pelo filho, né? Isso é bem bacana de ver isso. Isso indica o quê? Quando a família
participa, é aquilo que os professores muitas vezes nos falam aqui. Quando a família participa, os resultados ele aparecem. O engajamento do aluno é diferenciado. Faz grande diferença, né? Sim. Perfeito. Aí que está justamente, às vezes, a diferença também entre a escola pública e a escola privada, né? Às vezes se critica a escola pública, porque tem menos rendimento que a escola privada. Mas qual é a diferença? A escola pública tem que aceitar todo mundo, tá? Independente da sua condição social ou qualquer outra questão. E a gente tem muita dificuldade, às vezes, quando a família não acompanha. E a gente vê as turmas que têm engajamento da família, o rendimento é muito superior. E até interessante, até acho que seria fazer um trabalho sobre isso, essa questão da importância da participação das famílias, né? Esse dia eu até estava falando a entrega dos boletins, por exemplo. A gente vê isso como um sinal de como a gente pode ter uma previsão de como é o acompanhamento do aluno. Porque geralmente aqueles boletins que sobram são dos piores alunos, né? Veja só. Aí tu já vê que são os pais que não acompanham, que não dão a mínima, que às vezes aparecem só no final do ano para retirar o boletim, ou nem sequer aparecem. Aparece lá no mês, lá em fevereiro, quando já começa o ano de novo, para fazer a matrícula, porque não acompanham a vida do aluno. É uma característica que nós percebemos em todas as esferas, que no fundamental, né, até os anos iniciais, os anos finais, principalmente, há mais participação. O ensino médio, conversando com diretores de escola, o ensino médio cai drasticamente esse envolvimento, né? A rede, tanto que nosso próprio IDEB nas redes municipais indicam uma pontuação muito acima da média estadual e da média federal aqui na nossa região, muito por uma característica da região, uma característica comunitária. Então, para nós conversarmos mais e aprofundarmos, a primeira coisa que eu gostaria de entender, Guilherme, como é que foi? Como é que foi essa participação? Como é que tu surgiu? Como é que conquistou a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática? Conta um pouquinho pra gente. Bem, uma coisa é o seguinte, eu conheci a OBMEP desde o 3º ano do ensino fundamental. Então, é desde o 3º ano que eu tenho vontade de participar. E, bem, eu nem preciso dizer isso, que eu me senti muito feliz, claro, em ganhar medalha. E uma coisa que eu acho que é importante citar foi a minha preparação para o OBMEP. Pois, assim, se tu não te preparar nada, se tu só esperar chegar e é isso, a chance é praticamente nula de tu conseguir alguma coisa. Tu tem que te dedicar. Então, uma coisa que eu fiz foi ir no site da OBMEP e eu peguei as provas dos anos anteriores, porque isso está disponível lá. E está disponível, além das provas, as respostas. Então, eu fazia numa folha e depois eu conferia corrigia. e corrigia o teu trabalho. Sim, porque isso me dava uma boa noção de como é a prova. Porque, assim, essa prova, ela é uma prova completamente diferente das provas que, assim, a gente faz na escola. Porque nessa prova, uma calculadora, eu não vou dizer que ela ajuda em nada, porque tem, sim, contas simples. Mas ela não ajuda em muita coisa, porque os coisas da escola, eles ensinam como tu resolve tal coisa. Só que na OBMEP, é como se tu tivesse que tu mesmo criar a tua forma de descobrir a questão. Lógica pura. Sim, mas isso não quer dizer que a escola não tem participação. Claro, os professores também precisam ensinar, dar um bom desenvolvimento para o aluno. Claro, dizer que a escola não tem participação é uma completa mentira, porque realmente a escola, uma coisa, isso é óbvio, se não tivesse a escola, eu nem poderia participar. E claro, o incentivo dos professores também, porque o meu professor, ele sempre dizia... Qual é o professor? Como é que é o nome dele? O meu professor é o Daniel Fey. Professor de matemática. Sim. Ele que te acompanhou e que te auxiliou. Sim, e ele me incentivou bastante, pra te entender. Depois que eu já tinha realizado a prova, várias vezes ele também me dizia, dia 20 confere no site, porque dia 20 de dezembro saiu o resultado. Isso eu preciso dizer, ele me incentivou bastante. Eu acho que foi graças a ele que eu consegui então essa tu se preparou, vamos lá, tu tá no 6º ano, tu começou, tu pintou o interesse de participar da Olimpíada Brasileira de Matemática há 3 anos. Você estava no 3º ano. A partir dali, tu mentalizou isso e começou a se aprofundar
na matemática, nas exatas. Sim, porque eu sempre gostei de matemática. Matemática é uma coisa que eu vou dizer assim, eu não vou bem só porque eu vou. Eu vou bem porque eu gosto. Porque assim, tu nunca vai ir bem, tu nunca vai ser bom em uma coisa que tu não gosta. Isso é impossível pra mim. Verdade. Então, se tu quer, vou dizer, criar uma habilidade, uma coisa pra essa área, tu tem que gostar dessa área. Não pode ser uma coisa assim que tu, eu não queria fazer isso. Tem que ser uma coisa que eu tô feliz com isso e eu quero continuar. E que desperte a curiosidade, né, professores, né, professor Anildo, essa fala é muito bem articulado, parabéns aos pais, parabéns aos professores, né, porque com 12 anos, né, Sim. Isso, 12 anos tão bem articulado. Eu vou dizer, eu arrisco a dizer já, não é só na matemática que ele vai bem. Acho que não. Porque muito dessas questões a gente se fala, né, que o aluno tem facilidade em matemática, mas não vai também em português. Não, uma coisa é complementar a outra, elas não são separadas, Eu né? acho importante dizer, que nem o que ele disse, o Guilherme falou, as coisas não caem do céu, né? Se eu quero, eu tenho que ir atrás, eu tenho que me esforçar, me dedicar. E o Guilherme, ele é um aluno muito dedicado, né? E com certeza a matemática foi a que se sobressaiu, né? Tu te identificou com ela e por isso que tu és muito bom na matemática, né? É o aluno que vai além daquilo que o professor oferece, porque hoje nós temos tantas oportunidades. Com a internet, praticamente, você consegue todo o conteúdo que está ali. Mas não basta só o professor na sala de aula, só passar o conteúdo. O professor tem que ser aquele orientador, dizer, olha, quem sabe, ver aquele aluno que tem um potencial maior, indicar também sites onde ele pode pesquisar mais, onde ele pode se aprofundar. Acho que esse papel do professor é relevante hoje, porque a gente não está mais naquela época que o professor era o único detentor do conhecimento, né? Hoje mudou justamente. Hoje o professor é o administrador do conhecimento. Mediador, exatamente, seria a palavra. O mediador do conhecimento, de indicar. Sim. Porque hoje a gente também tem o problema do falso conhecimento, das fake news nem todo o conteúdo que se encontra na internet é um conteúdo confiável, né? Então entra também o papel do professor. E uma coisa de reproduzir um pseudo-conhecimento. Exatamente. A gente tem visto muito isso. Ao mesmo tempo em que nós temos na palma da mão conhecimentos que encontraríamos somente nas maiores bibliotecas, nas melhores bibliotecas do país, do mundo, hoje nós temos na mão. E em meio a tanta informação, nós temos visto que é uma sociedade que tem dificuldade em transformar essa informação em conhecimento de verdade. Sim. Porque o conhecimento, ele é justamente a capacidade de estabelecer relações a partir de determinado fato, de determinada condição. O pensar por si próprio, e o que nós temos visto muitas vezes é uma reprodução, e uma reprodução errônea, muitas vezes, né, de conhecimentos realmente que não agregam, que dificultam, inclusive, decisões da própria sociedade, por assim dizer. Com certeza. Né? Sabe que enquanto diretora, quando eu fui diretora anos atrás da Escola Guilherme Sommer, eu sempre falava com os meus alunos, principalmente de 6º a 8º, 9º ano, e dizia para eles, né, mostrem para a sociedade lá fora que vocês são capazes. Não é porque vocês estudam numa escola pública, numa escola municipal, que não são. Tem muito aluno bom na rede municipal, estadual, sem dúvida, né? Sem dúvida. E tu podes ter certeza que os nossos professores são maravilhosos, né? Os professores da rede municipal de Teutônia, agora falando, que é onde que é o que eu conheço, né? Eles são muito bons. Eles buscam constantes formações, cursos. Nós, como Secretaria de Educação, a gente proporciona muitas formações para eles também, né? Por área também, né? Por temas. Então, eu acho que é um todo, né? É o professor que busca, é a Secretaria de Educação que se preocupa com isso também, né? Com os nossos alunos. E cada vez mais alunos estão chegando para nós, né? Exato. Toda boa escola começa com um bom professor. Professor comprometido, alinhado com o pensamento também
Acho que o importante é isso. Em Teutônia, a gente tem muito essa questão do respeito, do diálogo, a escola em sintonia com a administração municipal. Do acolhimento, do acreditar no aluno que ele é capaz, né? Isso pode ter certeza que os professores sempre trabalham, sempre né, dizem e falam para os alunos, olha, vocês são capazes, só que o aluno tem que querer, e é isso que o Guilherme disse, né? Depende de mim também, né? Do meu esforço e da minha dedicação. Exatamente. E contar também com a dedicação dos pais, com o esforço dos pais, o incentivo, né? O estímulo, né? Então, isso também é importante, ter a família do lado da criança, né? Do lado do adolescente. Porque muitas vezes a família pensa, não, né? Como o professor disse antes, o diretor, não vem buscar boletim, não participa de reuniões, mas se eu não tenho a família do meu lado, né? Aquela criança, aquele jovem, quem ele vai ter? Né? A família tem que acreditar nele também. Né? E é isso que está acontecendo aqui. É uma relação que, quando a gente fala da família, é uma responsabilidade, sem dúvida, de participar. E também uma consideração que nós devemos ter, e que eu acho que é fundamental. Nas escolas municipais nós conseguimos isso. A gente percebe. Eu visito muitas escolas e me chama muita atenção quando uma escola mais que consegue ultrapassar os seus muros, as suas barreiras, e que tem uma comunidade escolar muito participativa, todas as ações daquela escola elas têm sucesso, elas repercutem, elas impactam na vida daquela comunidade. Quando a escola faz isso, ela cumpre o seu papel social, que vai além realmente da educação. A escola ela é um núcleo de transformação social. No momento em que nós temos escolas que conseguem esse desafio, conseguem ultrapassar, cada vez mais a família se sente responsável por participar. E diferente, por exemplo, eu estava comentando até ali fora, né? Eu sou aluno de escola pública, né? Inclusive, minha coluna da semana passada eu falei da minha escola lá de Porto Alegre, já falei sobre ela aqui, é uma escola pública estadual, pequena, acanhada, né? E a vida num centro urbano ela é diferente. A correria ela é diferente de quando nós vemos uma escola com característica de uma comunidade mais próxima. A comunidade urbana ela faz com que os pais se distanciem devido à sua carga horária, devido ao seu... Eu sou filho de professora, minha mãe era professora, largou, né? Saiu, não conseguiu, ela se decepcionou e foi para outra profissão, e meu pai ele é militar, né? Então, dentro da minha casa sempre teve muito isso também, né? Livro era presente, leitura, sempre fez muito parte da minha trajetória. Quando criança, na tua idade também, uma das minhas brincadeiras favoritas na tua idade era descobrir palavras novas na enciclopédia. Era uma das minhas brincadeiras, né? Então, isso faz muito parte. Eu tô vendo que ele trouxe um cubo mágico, né? Ele já me disse que joga xadrez, então tudo isso faz com que nós tenhamos desenvolvimentos cognitivos, né, de concentração, de foco. O cérebro. Exato. E como é que foi tu criar esse... Porque todo mundo fala, a gente tem aquela leitura, né, a matemática, o pessoal... Teus colegas gostam, assim, de matemática que nem tu, ou são poucos? Tem uns que até gostam mais, tem outros que não gostam, mas no geral eu vou dizer assim, que não tem nenhum que, eu não quero matemática, coisa chata, até que não. Claro, é o que eu disse, não tem muitos que podem dizer eu gosto, mas eu vou dizer realmente odiar, não gostar da matemática, que eu saiba não tem nenhum. Olha só, mas é... interessante que é uma característica da escola, né, professor? O professor tem que encantar o aluno, né? Ele tem que fazer com que o aluno goste, né? Fazer com que aquela disciplina seja atrativa para o aluno, né? Trabalhar de formas diferentes, e é isso que os nossos professores fazem lá, né? Não só, talvez, na área da matemática, mas vamos pensar também na língua portuguesa, na área da geografia, história, ciências, né? Então, é como o Guilherme disse, são habilidades, né, que a gente desenvolve no aluno. E nós também, como professores, né, cada um é bom em alguma coisa, ou se destaca mais em uma ou outra, né? E a sorte do Guilherme era se destacar na matemática, né, Guilherme? Bom, importante o professor descobrir as
potencialidades do aluno. Exatamente. Porque nem todo mundo é bom em tudo, né? Isso Exatamente. a gente sabe por nós mesmos. Exatamente. E não adianta exigir alguém que seja bom em português se o potencial dele é na matemática, né? É claro que assim, tu precisa ter uma boa interpretação também para matemática, né? Sim. Mas o importante é que o professor consiga descobrir as diferentes potencialidades dos seus alunos e incentivar ele a seguir nisso aqui. Sabe, porque professor, o sucesso é justamente Grutzmann, o senhor toca num ponto que para mim é fundamental, né? Quando diversas vezes eu já falei isso aqui, meus colegas, o Gabriel, daqui a pouco a Luísa também já devem ter ouvido, o fato de conhecer a aptidão do aluno, né? Nós temos na rede pública estadual professores que transitam em 3, 4 escolas e muitas vezes não conseguem criar um vínculo com a turma, e isso nós não temos na rede municipal. Há uma continuidade de um professor em determinada escola em que ele acompanha daqui a pouco a vida daquele aluno nos anos iniciais, no fundamental. E aí que tá uma característica, ele sabe das características desse aluno, ele conhece os seus talentos e ele ajuda o aluno a conhecer as suas aptidões. Isso é fundamental porque vai fazer com que o aluno tenha condições de trilhar o seu caminho, de escolher quais as suas áreas de atuação, né? E conhecer a comunidade escolar. A gente percebeu isso agora na época da Covid, em que não era possível nomear professores, então eram só professores contratados, eram professores temporários, que no final de contas acabam não criando aquele vínculo com a comunidade, né, que são transitórios, e é importante ter esse trabalho de continuidade, né? O professor está lá, ele sabe, ele já conhece o seu aluno, como é que ele foi no 6º ano, como é que ele vai no 7º, ou se vai para um outro professor, já tem indicações de como ele é. Então sempre tem essa troca, esse diálogo com os professores. Acho que isso é fundamental para que tenha sucesso, essa continuidade, porque quando não há essa continuidade, porque educação é um processo de construção, o conhecimento ele é construído. Então o fato do Guilherme ter se destacado agora no 6º ano também é mérito dos professores que iniciaram lá, desde a educação infantil. Então é importante que a educação infantil, primeiro, os anos iniciais, também sejam um fator ali, um processo de construção. Porque construção do número, construção da escrita, né? Ali tem Sim. que ter qualidade também, né? Exatamente. Sim, porque uma coisa que antes tu mesmo tinha falado, que isso é verdade. Não basta só entender de matemática e, por exemplo, não entender de português. Porque nessa prova, tu pode até ser bom em matemática, conseguir achar a resposta para a questão, só que se tu não conseguir interpretar a questão, que isso vem do português, tu não vai conseguir, porque tu não vai, vou dizer assim, não vai saber o que a questão quer. Tu texto também é lógica. Sim, tu tem que interpretar o texto. É uma situação que nós temos que ter muito claro. Texto também é lógica, né? E o papel da escola hoje é justamente ensinar o aluno a pensar. E aí tu tem vários mecanismos, né? A leitura, eu sou professor de português, então eu vejo como uma leitura fundamental para o desenvolvimento do raciocínio também e da leitura de mundo que tu faz, né? Exatamente. E para matemática, como o Guilherme também se destacou, a prova da OBMEP é fundamentalmente a análise, interpretação, né? Porque não é só resolver o cálculo, tem que entender como aquela conta foi criada, como aquele problema foi desenvolvido, para tu chegar a uma solução dele, né? Muito bem. Este é o programa Pense, o programa do ensino e da educação, num oferecimento do CRON, Centro de Oncologia Viva Plenamente, e do Instituto Dale Carnegie. O apoio da Univates, Universidade do Vale do Taquari, também da Secretaria Estadual de Educação do Governo do Estado. Nós vamos para o nosso rápido intervalo, né, coisa de 30, 40 segundos, e nós retornamos com o segundo bloco para falarmos mais sobre matemática, sobre educação, sobre como podemos fazer a diferença na vida dos alunos, dos jovens. Nós já voltamos. Do jeito que o mundo anda, não adianta contar com a sorte. Você precisa proteger você e sua família dos imprevistos. É por isso que fazer um seguro de vida com a Valério Seguros é pensar e planejar o seu futuro. Seguro de vida é tranquilidade. Seguro de vida é proteção. Acesse valérioseguros.com.br e faça sua cotação hoje mesmo. Ou ligue 3710-6800.
Valério Seguros, há 43 anos, muito além de seguros. Belvedere Café, uma nova experiência em um espaço gastronômico na cidade de Estrela. Faça sua reunião de negócios em um ambiente aconchegante. Diversas opções de cafés quentes e gelados, doces e salgados, na Marechal Floriano 290 no centro. Belvedere Café, uma nova experiência gastronômica. Notícia boa para quem faz a diferença. Os cursos técnicos do Senai estão com matrículas abertas. O Senai oferece cursos técnicos de altíssima qualidade nas áreas industriais que mais contratam, como automação industrial, eletromecânica e muito mais. Acesse senairs.org.br. Confira os cursos disponíveis na sua região e matricule-se já. Quem faz a diferença, vai mais longe. Quem faz a diferença, faz Senai. Ler é decisivo para o sucesso profissional. Falar sobre diversos assuntos, melhorar a performance e ampliar o conhecimento são necessidades básicas. Um profissional bem-sucedido costuma ler e se informar. Além de estimular a memória, a leitura permite maior compreensão, aprimora o aprendizado e diminui o estresse, desenvolve a criatividade e o senso crítico. Jornal A Hora. Ler faz parte da vida. 10 anos Bom Negócio. E quem ganhou presente é você. Compre agora em 10 vezes com primeiro pagamento para maio ou 20% de desconto à vista. 10 anos da loja Bom Negócio em Lajeado. Aproveite! Pense, Programa de Ensino e Educação. Programa Pense, o programa do ensino e da educação. Estamos de volta com o nosso segundo bloco, agora 19 horas e 30 minutos, num oferecimento do CRON, Centro de Oncologia Viva Plenamente, e do Instituto Dale Carnegie, o apoio da Univates, a Universidade do Vale do Taquari, também da Secretaria Estadual de Educação do Governo do Estado. Bom, nós conversamos aqui sobre o ensino fundamental. Teutônia se destaca em matemática na Olimpíada Brasileira, a Olimpíada Brasileira de Matemática. Nós temos aqui no estúdio o medalhista de ouro da Olimpíada, o Guilherme Stertz. Se pronuncia Stertz? Não, Stertz. Sim, Stertz. Stertz. Eu tenho dificuldade. Em alemão. Eu peço desculpas, mas eu tenho uma certa dificuldade em falar sobrenomes germânicos, não é de hoje. Não, eu também. Também o diretor da escola, Teobaldo Klaus, o professor Arnildo Grutzmann. Aí eu acertei, professor. Isso. Tá. E a secretária de Educação de Teutônia, a professora Fabiana Lampert. Bom, nós estávamos falando a respeito de várias questões que envolvem participação das famílias, sobre a educação, o quanto ela interfere no desempenho dos alunos, inclusive do despertar de interesse na matemática com o Guilherme, E o Guilherme agora, com a medalha, também é bolsista, assim, vai receber uma bolsa de iniciação científica. Conta um pouquinho. Uhum. Bem, essa é a Bolsa de Iniciação Científica do PIC, o Programa de Iniciação Científica. E, bom, esse PIC é feito pelo INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que também é o mesmo que organiza a OBMEP. E todos que receberem uma medalha de bronze, prata ou ouro têm direito a participar. E ele funciona assim, tu tem que informar os teus dados e tal, e eles vão te meio que ter aulas online, enviar atividades para te fazer, para tentar desenvolver o teu conhecimento. E, obviamente, mais relacionados à matemática, mas uma vez ou outra, quando vê, pode dar uma fugida do assunto. E essas aulas online, elas têm participação de outros alunos de outros estados? É um Google Classroom, como ocorreu durante a pandemia, ou não? Ou é EAD, que tu abre o material e tu, a partir dele, estuda? Bom, eu não tenho muita certeza porque eu nunca participei. Essa vai ser a minha primeira participação do PIC. Mas eu acredito que seja com outros alunos, quando deve ter meio que o professor, o organizador de cada grupo.
Então, sim, eu acho, É deve bom. ser. Nós vamos ter que ligar quando começar as aulas, eu vou querer saber Uhum. com mais detalhes, Tá tá, bom. Guilherme? Bom, Guilherme, então tu teve ali, vamos lá, foram 17 edições da Olimpíada Brasileira de Matemática, primeira vez que um aluno de Teutônia, é isso, professora? Que ele ganha, sim. Professora, primeira vez. Mas Nós nós temos- já participamos várias vezes, né? Sim. Todos os anos nós Sim. participamos, né? Alunos de todas as escolas municipais participam, né? Mas aluno que se destacou desta forma como o Guilherme, primeira vez. Nós temos aqui pela listagem, foram 12 estudantes, 10 estudantes da rede pública e 2 da rede privada, 12 estudantes que tiveram menção certificado de menção honrosa, né? A menção honrosa é diferente da medalha, né? A medalha são os 3 primeiros e aí tem os que tem o bom desempenho também que recebem menção honrosa. Sim. Assim como o Guilherme também, a gente falando de matemática, tem a Olimpíada Matemática da Univates, né? O Guilherme, ele obteve também a classificação entre os 12 melhores do 6º ano da Olimpíada de Matemática, né? Não obteve medalha de ouro ali, né? Mas foi também a primeira participação dele e também foi um destaque, porque o 6º ano foi o que teve mais inscritos participando na Olimpíada de Matemática. E lembrar que ele é aluno do 6º ano, né? A recém Exato. veio do 5º, onde só tinha um professor, né? Sim, E agora tem aí uma tudo- variedade de professores. Isso, tudo novo, né? E aí entra a importância do professor também, de anos finais, saber como trabalhar essas crianças que vêm lá do 5º ano, né? Sim. E o Guilherme, ele na verdade, a Olimpíada de Matemática é composta de 3 níveis. O nível 1 é o 6º, 7º ano. E, na verdade, ele competiu nesse grupo como aluno do 6º ano, competindo com aluno do 7º ano. Sim, Então, compete tanto com alunos de 6º quanto de 7º. exatamente. E por ser do 6º, ele teve uma dificuldade maior, porque os do 7º já têm mais conhecimento, o mesmo conteúdo, né? Sim, tive uma desvantagem. Exatamente, uma desvantagem. Então, esse ano, que ele já vai estar no 7º ano, ele já vai ter agora uma possibilidade maior de continuar obtendo medalhas, porque ele vai disputar justamente com os alunos de 7º e 6º ano. E o nível 2 é 8º e 9º ano, e o nível 3 é ensino médio. Aham. Interessante, Guilherme. Uma coisa que eu só quero falar, acho que é bom falar, é sobre a quantidade de medalhas, que no total são 500 medalhas de ouro. São 200 para 6º e 7º, 200 para 8º e 9º e 100 para o ensino médio. Daí tem as de bronze e prata também, que, se não me engano, são 1.500 de prata e 4.500 de bronze. Isso a nível de Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso são Então, são dentro 18 no nível dele, há 200 medalhistas de ouro, entre eles o Exatamente, Guilherme né? de Teutônia aqui. Porque a Olimpíada Muito representativo. ela é eliminatória, né? São em torno de 18 milhões na primeira etapa. Não sei, Guilherme, se tu quer falar disso. Sim, de todos os níveis, 18 milhões. Exato, de todos os níveis participando, né, da Olimpíada de Matemática da primeira fase. E os que se destacam na primeira fase, então vão para a segunda fase. Então não é só uma prova, são 2 provas. A primeira fase, que é eliminatória, e vai para a segunda fase, então também é automaticamente novamente Quanto eliminatória. tempo foi de provas, de conteúdo desenvolvido para a Olimpíada Brasileira de Matemática? Olha, sinceramente, no dia que ela foi aplicada, a primeira fase na minha escola, eu nem sabia, porque isso foi uma surpresa. Nós estávamos no meio da aula de ciências, que daí a secretária, ela chegou, porque era para todas as turmas estarem fazendo a prova já no primeiro período, nas primeiras 2 horas de aula. Só que a gente não estava fazendo porque depois, no segundo, a gente tinha aula com o professor de matemática. Então, ele quis ele mesmo dar a prova. E daí, quando a secretária chegou, ela perguntou por que nós não estávamos fazendo a prova. E como ninguém sabia que ia ter a prova, a gente perguntou para o professor porque nós não tínhamos entendido. Daí, ele falou que teria a OBMEP. E daí, depois, na aula de matemática, foi só a prova. Ele entregou a prova, ele explicou um pouco como ia ser, que essa prova não poderia fazer nenhum tipo de pergunta, ele daria a prova, teria interpretação, botar o nome, a assinatura,
E daí eu fiquei as 2 horas fazendo a prova e eu só tinha feito 3/4 da prova. Então, de tarde, a gente tinha o reforço de matemática, que uns alunos vão. Então, ele aceitou que eu fosse de tarde nesse reforço para terminar a prova. Daí, de tarde, eu terminei. E a segunda fase, que foi um tempo depois, foi também na escola da Teobaldo. Que, se eu não me engano, foi todas as escolas fizeram lá, né? Sim, a escola Teobaldo Close cediu a segunda fase do município lá, Sim. na nossa escola. Então. Sim, daí foi lá, foi um sábado de tarde, eu fui e tinha bastante tempo, eu nem precisei do tempo inteiro. E foi bem tranquilo mesmo, foi normal. Que bacana. E, na verdade, ressaltar que também entra o empenho, porque uma Sem prova no dúvida. sábado de tarde, né? Não é obrigatório participar, você tem que sair no final de semana, né? Ir lá na escola fazer a prova, né? Isso, então, é mais uma característica fundamental. E professor Arnildo, lá na escola Teobaldo Close, vocês têm hoje quantos alunos? Nós temos quase 700 alunos. Nós Uma temos... escola grande. Exato, né? É a maior escola municipal de Teutônia. Nós temos 3 níveis, temos a educação infantil, nível A e B, ensino fundamental do 1º ao 9º ano e a EJA também, do 1º ano ao 9º ano. Aqui esse ano vai ser feita uma unificação, são 2 escolas em Teutônia que tem, a Leopoldo Klepper que também tem. Então esse ano, como há uma redução do número de alunos da EJA, cada vez menos, isso é um bom sinal também, né? Porque cada vez mais alunos estão concluindo o ensino fundamental na idade regular, que antes não acontecia, né? Hoje a gente tem esse ano 3 turmas do 9º ano, é a primeira vez que acontece, né? Isso é um sinal positivo, né? E eu vejo que assim também essa questão da prova do Guilherme, ela é fundamental porque cada vez mais nós como diretores, também a Secretaria Municipal de Educação, nós somos cobrados por resultados, porque agora além a prova de matemática na verdade não interfere nos resultados da escola, do IDEB, né? Mas nós temos a prova Brasil, que é aplicada de 2 em 2 anos, e também tem agora a lei estadual do ICMS, que todo ano é aplicada uma prova, e o retorno do ICMS para o município. Aplicado em outubro, acho que, né? Exato. Esse ano foi em novembro, que foi a primeira vez, né? E a partir de 2024, o retorno do ICMS vai ser em cima dos resultados que as escolas, que a educação obteve nessas provas. Então, é cada vez maior a participação. Eu vejo que, por um lado, é bom, porque tem que valorizar a educação. Tem que se investir também, porque a gente vai ter um retorno financeiro desse investimento. Sem dúvida alguma. Bom, inclusive, o professor cita essa questão do ICMS, né? E nós abordamos esse assunto aqui no Jornal Impresso da Hora, inclusive foi uma das reportagens que eu fiz lá entre outubro e novembro. Visitei escolas e conversei com os professores sobre como que isso vai interferir, né? Ainda há algumas dúvidas com relação à parcela, né, professora? Sim, ainda tem. Quanto que seria esse percentual, né? Nós não sabemos ainda, né? Então, estamos aguardando também. E é a partir de 2024 ou já agora em 2023? Eu acredito que seja 2023. Já a primeira, mas é escalonado pelo que eu vi, sim, né? Sim. Ele é um percentual que ele vai crescendo ao longo dos próximos anos. É que os dados desse ano vão sendo cumulativos de cada ano, né? Não é só de um ano, então vai ser depois a média de todos esses anos que foi aplicado, né? Mas 2022 foi a primeira etapa, então 2023 agora novamente. Mas isso faz com que o professor também busque, né, mais conhecimento, mais formações, ele não se acomoda, né? Então isso também é bom porque o professor vai ter que mostrar resultado, né? Onde? Nos seus alunos, né? E nós, como Secretaria de Educação, a gente também oferece, além das formações, nós oferecemos em todas as escolas dos municípios os laboratórios de aprendizagem, onde os alunos que têm alguma dificuldade de aprendizagem, ou na língua portuguesa, ou na matemática, que seriam mais nessas 2 disciplinas, o professor que ali trabalha, ele vai buscar sanar essa dificuldade no aluno, né? E nós temos também em todas as escolas, desde o ano passado, os professores de AE, né, de atendimento especializado. Isso é importante. E todas as escolas têm esse ano, inclusive as multisseriadas também serão atendidas, né? Temos também aulas de reforço,
né, de português e matemática. Então, aquele aluno que necessita de algo a mais em português ou na matemática, o professor vai convidar ele a participar da aula de reforço no turno inverso, né? Então, isso é muito importante e faz toda a diferença para o aluno também. Hoje, o maior desafio da escola é justamente nessa questão que a secretária colocou, a questão da inclusão. Hoje a gente tem, por exemplo, na nossa escola, dos quase 700 alunos, nós temos 53 alunos com laudo, fora dos outros que ainda estão em estudo. Cada vez mais estão aparecendo né? alunos laudados, né? E nós temos que aprender a trabalhar com eles também, com a diferença. O laudo questões de espectro autista, TDAH, deficiência mental, cadeirantes. Então, são vários tipos de transtornos, né? Outras síndromes que muitas vezes aparecem, a gente nem conhece, temos que ir atrás para ver, né, o que é. Isso é muito interessante, porque assim, eu chamo a atenção para este assunto da inclusão de diferentes, porque é algo que tem aparecido porque o nosso potencial de diagnóstico aumentou muito. Se nós pegarmos 10 anos atrás, 20 anos atrás, não se tinha uma tecnologia capaz de verificar essas condições. Lembro, por exemplo, a minha mãe me contava essa história, que na época dela, muitos alunos tinham dificuldade porque tinham problemas de estrabismo, tinham problemas de perda de visão, precisavam óculos e não tinham nem o diagnóstico do óculos. E isso, ao longo dos anos, foi uma etapa que aos poucos foi criando, mas muitos alunos perderam, se desinteressaram da escola, perderam contato com a escola por um problema de visão. E agora nós temos essas questões que eu chamei a atenção para o espectro autista. Eu tenho um irmão autista e a gente também demorou muito para perceber. A família demorou a perceber. Nós na escola nós temos 7 alunos autistas, né? Mas aí também entra outra questão, né? É um aprendizado, porque às vezes se cobra do professor, mas tudo é novo, né? Então a ciência evoluiu muito, né? Nós, professores, também estamos aprendendo a trabalhar com esses alunos, né? Exatamente. E eles merecem, né? Merecem respeito, merecem ser acolhidos, né? Eu fico muito triste quando uma mãe vem na Secretaria de Educação e diz, pelo amor de Deus, eu preciso trocar o meu filho de escola porque ele não está sendo acolhido da forma que deveria de ser na escola onde ele está hoje. Então, eu gostaria muito que ele viesse fosse estudar na municipal. Então, assim, a gente sempre dá um jeitinho de conseguir uma vaga, sabe? Mas de forma nenhuma a gente vai deixar de lado. Hoje, em Teutônia, saiu a prévia do censo, Teutônia com um crescimento exponencial em termos de população, né? Em 10 anos. Eu até fiz uma pesquisa tempos atrás no aniversário de Teutônia a respeito desse crescimento. Bom, é um avanço comparável a Lajeado. Né? Lajeado teve um crescimento de 26 mil habitantes. Teutônia cresceu para mais de 10 mil habitantes, não me falha a memória, inclusive nesta prévia do censo ultrapassando Estrela. E, bom, são mudanças de características, né? Mas isso a gente percebeu muito ano passado, em 2022, 2021 também, muitas famílias vindo de fora, né, morar em Teutônia, e famílias que não vinham com um filho, vinham com 3, 4. Né? E isso dá um impacto muito grande na educação, nos serviços básicos. Aumenta, né? A fila na central de vagas da educação infantil, né? Nós temos em torno de 400 crianças aguardando vaga, né? Mesmo que construindo escolas, né? Nós não vamos fugir disso, né? É o preço da urbanização. Exatamente. E não existe uma previsibilidade, né? Você não pode dizer agora, no início do ano, a quantos habitantes eu vou ter no final do ano. Tudo vai depender da situação econômica. Então, entram vários fatores. Quase 1.000 crianças nascendo no Hospital Ouro Branco, né? O Hospital de Teutônia. Então, assim... Precisa desse atendimento com 6, 7 meses. Vai precisar do berçário. Exatamente. Né? Então, assim, e essa questão da inclusão aí, ela vem forte, né? E tá aí, tá para ficar. Hoje o total de alunos na rede municipal de Teutônia? Na rede municipal, em torno de 3.200. 13.500 mais ou menos. E aí 4.500 com o pessoal da rede estadual, né? Bastante.
E em termos de professores, em termos de equipe? Professores, nós temos em torno de 450 nomeados, né, efetivados, mais em torno de 150 a 200 monitores, que a gente precisa Sem dúvida, de muitos monitores para atender esses alunos. Ajudar o professor, né, que é titular na sala de aula, ele precisa ter esse monitor para auxiliar ele com um aluno autista. Nós temos turmas com 5 alunos autistas, né? Então eu preciso ter um monitor ali para auxiliar o professor. Sem dúvida. Né? E é fundamental o papel do monitor, porque ele auxilia o professor, às vezes com 30 alunos dentro da sala de aula, sem um monitor fica quase impossível, né? Porque aquele aluno ele precisa de uma atenção especial, né? Ele vai aprender do seu jeito, porque ele vai precisar de um conteúdo adaptado, né? Vai ter que ter o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, né? E todos os professores fazem. Nós temos lá em Teutônia também, que é o SEMEAR, e nós fortalecemos muito o SEMEAR desde que nós assumimos, então, a gestão, né? O SEMEAR, ele é o Serviço Municipal de Educação e Ações Restaurativas. Então, nesse grupo, nesse serviço, nós temos fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo, psicopedagogo, temos também uma orientadora, e elas fazem um trabalho juntamente com os professores, né? Quando o professor ele recebe um aluno especial, digamos, e ele não sabe como trabalhar, essa equipe ela vai até lá, ela orienta o professor, eles fazem diagnóstico também. Diagnósticos, faz, né? e eles fazem cursos, dão formações para esses professores, né? Porque a gente, na faculdade, a gente não aprende a lidar com esses alunos. Não tem nenhuma cadeira que nos ensina a trabalhar com aluno autista, né? Então, a gente tem que ir em busca disso. O aprendizado ele é contínuo. E o SEMEAR faz muito bem isso, né? Ele faz triagem, né, com crianças que têm problemas de fala. Por exemplo, né? a fonoaudióloga visita a escola e faz a triagem, então o professor já percebe, tem alguma coisa de dificuldade no aluno, ele já encaminha para essa triagem. Tem a questão da visão também, que a gente estava falando. A fila de espera é enorme, nós temos muitos alunos na fila de espera, né? Para esses serviços exatamente. do diagnóstico. Se precisa de neuro, eles encaminham para consulta com o neuro, então tudo isso eles fazem, né? Eles vão até a escola e orientam a escola. É um trabalho fundamental. É um serviço muito rico. Fundamental. Esse serviço de apoio é fundamental, como a gente estava falando, que antigamente, às vezes, o aluno não aprendia, simplesmente era taxado de burro, não vai aprender, né? Não, e havia aquela visão, né? Inclusive, o aluno está causando problema na escola, vamos suspender, vamos expulsar. Não, né? Na verdade, tem que descobrir quais os motivos que estão levando. Tem que descobrir por que ele está assim. O que ele tem por trás de tal comportamento, Sim. né? Mas nós também temos em Teutônia o turno inverso, o CEMEF, né? Que é o Centro Municipal de Turno Inverso. Então, os alunos de manhã vão para a escola, vão para lá meio-dia, almoçam e à tarde fazem Até oficinas. qual ano que é? Até o 5º, 6º ano, né? Então, nós temos hoje, são 370 crianças atendidas. É difícil. E o mesmo número de quais crianças critérios? na fila. Porque muitas famílias, é um serviço... O próprio governo do estado, na gestão, nessa segunda gestão de Eduardo Leite, adotou o discurso que a educação vai ser o tema da gestão, e com um aumento de, no mínimo, aí 50% das escolas de ensino médio terem turno integral. Estamos falando em nível estadual. Nos municípios, o que nós percebemos? Que os municípios que oferecem esse serviço, a procura é muito grande. E eles têm que adotar critérios. Vocês têm essas questões? Vulnerabilidade, em primeiro Sem dúvida. lugar. Né? Vulnerabilidade. Então, nós temos muitas crianças... É analisado, por exemplo, o orçamento familiar? Sim, tudo isso é pedido no ato da matrícula, no ato da inscrição, né? Famílias que realmente não têm onde deixar o seu filho, né? Muitas vezes os pais vêm lá chorando, olha, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não tenho onde deixar, né? Meu filho é mais uma cidade que tem atraído tantos trabalhadores de outras regiões, isso, né? Aí. Eu também não sou de Lajeado, eu tenho uma filha de 7 anos. A gente teve uma enorme dificuldade, eu e minha esposa trabalhando por turnos, né? Sim. 2, né, turnos. Quem né? tem renda baixa, enfim, né? Que não tem condições de pagar não alguém ter em familiar, casa. não ter, a gente realmente teve que optar
só por tudo isso, por arranjar alguém para cuidar, por ter E lá eles turno também integral. fazem o tema, né? Fazem o tema, dão aula de reforço, né? Porque ali também trabalham professores efetivados, né? Que têm conhecimento. E nós abrimos também esse ano o turno inverso lá na linha São Jacó, com 25 alunos. E na Dom Pedro I, que é lá na linha Clara, também tem turno inverso, a gente também abriu. E esse ano, então, a gente vai abrir Linha na Clara Germana. eu já visitei. É um lugar muito bonito aquela bonito. região. A lá, escola né? é muito bonita lá também. É muito bonita aquela região. Eu Espaço acho importante verde também maravilhoso. as parcerias, né? Nós temos o nosso ginásio que a gente cede gratuitamente para as entidades que são parceiras nossas, né? Por exemplo, a Juventus, né? Tem a escolinha de vôlei, de futsal, a STF também, né? Tem também de ginástica. Então, todo esse contexto é fundamental para que o aluno se desenvolva. Eu acho que é importante salientar também, secretária, que ano passado a gente começou a Olimpíada do Conhecimento, que a gente tem os jogos, tem o GITEU, agora tem os jogos de integração, e a Olimpíada do Conhecimento justamente foi criada para aqueles que não têm tanta habilidade no esporte, mas se destacam justamente na área do conhecimento, que são os mais nerd, né? São alunos do 8º e 9º ano Exato. que participam, né? E é muito interessante isso. A gente fez lá no auditório do Sicredi e, nossa, o envolvimento foi muito grande dos alunos. Né? Foram divididos em grupos e foi uma disputa bem legal. Também funciona nos mesmos moldes da Olimpíada. De matemática, tem a eliminatória dentro da escola, em primeiro lugar, e de cada escola saem 12 duplas que depois vão formar grupos de gincana. Na verdade, afinal, é uma gincana de integração, mas que todas as escolas acabam ganhando, porque cada grupo vai ter uma dupla representante de cada escola. Então, das 6 escolas dos anos finais que tem, então cada equipe vai ter uma dupla. E esse ano vai ter também. Esse ano vai ter novamente. Olha, eu quero ser convidado, viu, Sim, secretário? Eu com faço certeza. questão de Já ir lá. está convidado, então. E o mentor... Me convidando aqui, nem... E o mentor dessa Olimpíada foi um professor de matemática, o professor só. Matheus Mariani, né? Ele que foi o mentor. E aí depois, então, a gente juntou um grupo de professores que elaborou as perguntas, né? E tudo mais. De e cada as área, gincanas, de cada área a gente escolheu um. E foi muito, muito bacana. Esse ano nós vamos repetir. Que legal. Bom, nós vamos nos encaminhando para o fim. Antes de encerrarmos o programa, gostaria de dizer, Guilherme, parabéns, viu? Muito obrigado pela tua presença. Um rapaz um menino... pré-adolescente, menino, né? De um orgulho dos pais, tô vendo ali, né? Parabéns pelo filhão, viu? Meus parabéns ao Elton e à Lígia, que estão nos acompanhando ali. E muito bem articulado, né? Eu sei que é uma pergunta que a gente não deve fazer, porque uma das questões... Mas eu vou fazer, né? Porque há muitas vezes uma cobrança muito incisiva sobre os jovens. O que tu vai ser quando crescer? Porque a vida é tão cheia de surpresas que o que a gente imagina há 5 anos, daqui a pouco a gente está fazendo outra coisa e tá tudo certo. É assim mesmo. Completamente o contrário do que a gente imaginava. Exato. Olha só a maturidade, né? O que tu... quando tu pensa no futuro, quando tu pensa em uma profissão, sem o compromisso de dizer o que tu quer ser quando crescer, mas o que tu te vê? Como é que tu espera estar daqui a pouco na tua fase adulta, quando tu tiver que escolher uma profissão? O que tu imagina? Olha, um emprego que eu gostaria de ter, assim, eu vou dizer, a área que eu gostaria de me aprofundar é a área sobre programação e TI. Eu gostaria de me aprofundar nessa área porque é uma coisa que eu acho que eu me sentiria bem, me sentiria confortável. Tem todo o nisso. perfil. E vai ser uma dos trabalhos mais necessários frente a essa imersão tecnológica da sociedade, né? Nós vemos o próprio relatório do Fórum Econômico Mundial aponta que as crianças que estão hoje na educação básica vão estar atuando daqui a 10, 15 anos em profissões que nem existem. Então, olha o tamanho do desafio. A gente está falando muitas vezes em informação, a gente está educando pessoas da maneira analógica, muitos cursos ainda analógicos para uma sociedade totalmente digital. Talvez a gente pense, o que tu vai ser, mas talvez quando o Guilherme chegar lá no final, talvez a inteligência artificial já
nem seja mais necessário as pessoas fazer isso. Então é tudo muito incerto com profissões hoje, né? Mas A gente foi como na nossa época, Exato. né? Há muitos anos atrás a gente nunca imaginou que ia ter um professor de informática, né? E hoje tem por aí. Eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu mexi num computador, eu fui professora de primeira série, e aí essa turma tinha aula de informática, e foi a primeira vez, né? Muitos anos atrás, isso, né? Que eu mexi num computador. Então, mas eu quero dizer, Guilherme, que Teutônia está muito feliz, está muito orgulhosa de ti, tá? E eu te falei no carro antes que o prefeito quer te conhecer, né? O prefeito Fornec, a vice Professor Aline, também, né? Professor também, exatamente. E nós vamos marcar, então, diretor Arnildo, os pais também, né? Que estão aqui nos acompanhando, para uma visita lá no gabinete do prefeito. Sim. Certo? E antes de terminar, então, a entrevista, só quero também falar uma coisa, que tem, além dos meus pais, também pessoas que me incentivaram bastante foram os meus tios também. Qual é o nome deles? O meu tio se chama Fabrício e a minha tia se chama Ligiane. E, bem, Professores? Sim, minha tia Ligiane, ela é professora de português e o meu tio Fabrício é professor de matemática. E eles também me incentivaram bastante. É geografia, né? Me enganei, desculpe, geografia. Confundi a palavra. Foi professor de geografia. Acontece. Professor de geografia, pode repetir o nome deles? Fabrício, de geografia, e a tia Ligiane, de português. Que bacana, olha só. Bom, com esse programa especial nessas férias, que a gente fala sobre iniciativas positivas, de ações que realmente repercutem sobre a vida dos estudantes, o programa Pense dessa terça-feira se despede. Nós voltamos na próxima semana com um agradecimento muito especial à secretária de Educação de Teutônia, Fabiana Lamper, professora, muito obrigado. Né? Volte sempre, as portas estão abertas. Agradeço e volto a dizer, estamos muito orgulhosos do Guilherme, da Escola Teobaldo Close, né, do professor Daniel, que, né, te ajudou e trabalhou contigo nessas últimas semanas aí, meses, para tu chegar a conquistar essa medalha de ouro, então, né? Professor Arnildo Grutzmann, o diretor da Escola Teobaldo Close. Muito obrigado, professor. Uma satisfação muito grande conhecer o senhor. Vou marcar para nós, assim que voltar o ano letivo, eu vou visitá-lo lá. Exato, nós estamos de portas abertas, sempre prontos para novas parcerias. Acho que é fundamental na educação a gente ter parcerias. E eu acredito, sempre acreditei, educação é a solução para tudo. Sem realmente dúvida. incentivar, investir nesses jovens. E o Guilherme é um grato exemplo de que vale a pena investir nessa juventude aí que tem muito talento aí. E repetir aqui, ó, os pais têm fundamental papel, né, na aprendizagem, no desenvolvimento das crianças. Então, pais que estão nos escutando, por favor, fiquem ao lado dos seus filhos. Não vamos terceirizar a educação dos nossos filhos. Bom, muito obrigado, secretária. São 8 horas. Eu também, o Pense, ele vem graças também ao apoio dos colegas aqui, na técnica com o Gabriel Silveira e no comando das câmeras, Luísa Uber. Muito obrigado. Agora, o A Hora Esportes com o meu querido amigo Rodrigo Vedói. Toca no Vedói. Um grande abraço, até a próxima terça-feira. Tchau.